Olá a todos! Nessa aula, nós vamos falar sobre o conceito de nação e de nacionalismo. Nacionalismo é um conceito difícil de definir, seja pela quantidade de sentidos e sentimentos que estão ligados à palavra, quanto pela valoração que se dá. Há quem veja o nacionalismo como uma necessidade de cada país. Todos os cidadãos deveriam ser nacionalistas, pois, assim, estariam mais preocupados com a coletividade do que somente consigo mesmo. Por outro lado, há quem, acertadamente, veja o nacionalismo como um dos motores das terríveis guerras do século XX, provocando ódio e xenofobia, desumanizando, abre aspas, os outros. Positivo ou negativo, então? Historicamente, as duas perspectivas não se excluem e fazem parte de um mesmo imaginário. Quando, então, nasceu a nação? Nação é uma palavra que possui um significado mais étnico. Nos documentos portugueses do período colonial moderno, por exemplo, pode-se observar o aparecimento dos gentios da nação X, em referência a alguma etnia indígena como os Tupinambá ou os Potiguara. Há também a mesma designação para se referir a mouros e a judeus. É no século XIX que nação ganha o sentido atual, comunidade autônoma, com um passado em comum, que vive em um território específico e fala um mesmo idioma. Nação pode ser definida, portanto, como uma comunidade, que é, ao mesmo tempo, soberana, pois ela é formada por um Estado livre e independente, limitada, pois é inscrita em um território, e imaginada, como um povo que se vê em uma trajetória histórica única. Existe, por outro lado, três grandes paradoxos e que produzem justamente a ambiguidade do seu conceito. Primeiro, o Estado Nacional é um fenômeno histórico recente, datado do século XIX. Apesar disso, a ideia de nação projeta-se para períodos nos quais ela não existia. Por exemplo, dizer que o Brasil nasceu em 1500. Segundo, a universalidade da nacionalidade como um definidor social e cultural. A ideia de que todos os brasileiros gostam de samba e são talentosos jogadores de futebol. E terceiro, e por último, apesar de sua força política, o nacionalismo não possui um grande formulador teórico, um filósofo do nacionalismo, por exemplo. É um conceito próprio da política e do poder, da força política. Nação, portanto, é a forma mais comum de organização dos estados atualmente, apesar das suas contradições.